também trouxe da parte de Deus, tem uma palavra da parte de Deus para ministrar aos nossos corações, e estou convicto, louvado seja Deus, que Deus está nesta palavra, e espero, louvado seja Deus, que a palavra caia na terra boa e esta terra venha fazer crescer esta semente, aleluia, crescer, prosperar, frutificar para a glória de Deus. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. É uma passagem conhecida, louvado seja Deus, capítulo 5 e o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mais uma vez, amados, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Deus amado, Pai querido, estamos aqui diante, meu Senhor, da Tua palavra, na Sua presença e, claro, diante da Sua noiva, que é a Sua igreja que está nesta terra ainda. E queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nesta noite nos transmita, meu Pai querido, a palavra de autoridade aos nossos corações. E que todo impedimento, Pai, contra a Sua palavra nesta noite caia por terra, e que verdadeiramente ela vá de encontro e atinja o alvo que precisa ser atingido nesta noite. O alvo, Pai, não sou eu que coloco, que escolho. O alvo, o Senhor que conhece. O Senhor sabe onde toca, o Senhor sabe com quem fala. E por isso, nesta noite, te peço, fala conosco e abençoa a transmissão da Tua palavra nesta noite. E que verdadeiramente o Teu nome, pela vida, Pai, da Sua igreja e do Teu povo, seja glorificado uma vez mais dentro desta casa, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, nós que dizemos que servimos, servimos a Deus e que temos experiência nas coisas do Senhor. Quando eu falo experiências, o tempo que nós temos de crentes, o tempo que nós temos na presença de Deus, a gente já passou por tantas coisas. Nós já experimentamos tantos momentos, seja eles bons, seja eles ruins, e entendemos que o mundo espiritual existe. O mundo espiritual é tão real como o mundo físico que nós vivemos aqui. Só para você ter uma experiência, porque eu já passei muito por isso. Só para você pensar sobre isso, eu já passei muito. Quantas vezes eu chegava na igreja, ainda quando jovem, com vontade de ouvir um louvor da harpa, e eram louvores específicos, sem vontade de ouvir aquele louvor da harpa que a irmã nunca mais louvou, ou o irmão nunca mais louvou. Que vontade de ouvir essa palavra, esse louvor. Aí quando de repente a irmã pega no microfone para louvar os da harpa, é exatamente o louvor que eu estava querendo ouvir. Então nós percebemos que existe um mundo espiritual que nos cerca, irmão, e que este mundo espiritual, ele está em constante movimento ao nosso redor. Quantas vezes nós conversamos algo com alguém, louvado seja Deus, e naquela conversa, naquele diálogo,
sem nada, sem ninguém ter falado nada para o pregador, sem ninguém ter falado nada para o pastor, sem ninguém ter falado nada, de repente a mensagem vai bem em cima daquilo que nós estamos falando, e de repente as coisas, aleluia, as coisas se alinham. E eu acho isso maravilhoso, querido, e nós não podemos perder isso, essa essência. Quantas vezes em oração, quantas vezes na leitura da palavra e meditação, Deus, aleluia, me leva a falar algo em cima do altar da casa do Senhor. E irmãs, só para você ter ideia, irmãs que estavam na secretaria conversando e tratando acerca de um assunto, na mesma hora em que eu estava com o microfone na mão já para começar a pregar. E quando sentam nas cadeiras para ouvir a palavra, eu abro a boca e Deus começa a falar através da minha boca exatamente aquilo que elas estavam conversando lá dentro. Vocês entendem isso? O mundo espiritual existe, e ele está em constante atividade no nosso meio, e verdadeiramente você como crente não pode perder essa essência. Você como crente não pode perder esta convicção que Deus sabe de tudo, irmão. Deus conhece tudo, e que Ele está no controle de tudo, e que verdadeiramente Ele cuida dos seus, aleluia. E nada passa oculto, nada passa escondido aos olhos do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus, aleluia. E não há nada oculto que aos olhos do Senhor não venha se revelar, aleluia. Por isso que o temor é tão importante na vida do cristão. Por isso que o sábio Salomão, falando aos provérbios os seus conselhos e sabedoria, ele diz que o temor é o princípio de toda sabedoria. E às vezes nós ouvimos a palavra e às vezes nem entendemos o que significamos, mas temor, irmãos, temor é respeito, temor é honra. E o temor a Deus é eu entender que em todos os momentos da minha vida, que em todas as escolhas que eu faço, que em cada palavra que eu digo, que no lugar onde eu estiver e fazendo o que eu estiver fazendo, seja bom ou seja ruim, eu estou fazendo na presença de Deus. Vocês entendem isso como é sério? Não, mas o pai não está presente, o papai não está vendo, mas o que está sendo feito na presença de Deus. Ah, mas a mãe não está vendo, mas o que está sendo feito na presença de Deus. Mas o marido ou a esposa não está perto, não está vendo. Só eu estou vendo isso aqui. Não. Tudo que é feito debaixo do sol, queridos, tudo que é feito, seja bom ou ruim, estamos fazendo na presença de Deus. E quando nós falamos sobre isso, logo nós entendemos que em todos os lugares, irmãos, aonde tem crente, aleluia, aonde tem um homem e uma mulher que tem, aleluia, a presença de Deus na sua vida, que conhece a verdade, que experimentou do dom de Deus, da graça do Senhor, e que tem o seu nome escrito no livro da vida, é que não existe lugares aonde o nosso Deus não esteja presente para nos ver. E eu acho isso tão maravilhoso. Lá no deserto de Midian, quando Moisés, irmãos, está no deserto levando as ovelhas,
que ardia e não se consumia naquele deserto, quando ele vai se aproximando da sarça para ver que fenômeno era aquele, ele ouve uma voz, e aquela voz era a voz de Deus. E a voz dizia: ei, Moisés, tira a sandália dos teus pés, aleluia, porque o lugar que você está pisando é santo, aleluia, glória a Deus. Então, por que eu estou trazendo esta colocação, querido? Por que eu estou trazendo essa colocação? Porque eu sei que aonde eu estou, aonde eu estiver, irmãos, Deus está ali presente, me contemplando em tudo. Me contemplando em tudo. Deus me enxerga, Deus me vê dentro do quarto, Deus me enxerga, Deus me vê no trabalho, no colégio, em casa, na vizinhança, aonde for, aleluia, Ele me vê, Ele te vê. E qual deve ser a nossa atitude perante isso que nós estamos ouvindo aqui nessa noite? É que se Ele está me vendo em todos os momentos, a minha vida será para honrar e glorificar o nome dEle também, em todos os momentos da minha vida. A minha conduta será para honrar Ele também, em todas as escolhas e decisões que eu tomo na minha vida, porque eu sei que Ele está olhando para mim. Eu sei que todas as minhas palavras durante o meu dia estão sendo escritas por Ele. Eu sei que toda escolha que eu tomo, seja ela de bom ou ruim, estão sendo registradas por Ele, amados. Todas as conversas com pessoas, aleluia, que eu tenho, aleluia, também estão sendo registradas por Ele. Cada atitude, cada decisão, cada palavra, aleluia, cada pensamento alimentado, aleluia, cada pensamento, louvado seja Deus, repreendido da sua mente, estão sendo registrados por Deus todos os dias da minha e da tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você e eu estamos na agenda de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Salmo, você pode? Salmo 100. Deixa eu ver se eu leio aqui. E 39. Olha lá, você na agenda de Deus, nós na agenda do Senhor. Salmo 139, aleluia. Deus onisciente e onipotente. Primeiro versículo diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por detrás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, e não posso atingir. Para onde me ausentarei, para onde me irei eu do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, já lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo,
lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Aleluia, glória a Deus. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para mim a mesma coisa. Aleluia. Pois tu formastes o meu interior, tu me, aleluia, tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto porque por modo assombroso, maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Estamos registrados na agenda de Deus até antes, aleluia, do nosso nascimento. A agenda de Deus registrou, aleluia, os nossos ossos sendo formados, preparados para o nascimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, querido, eu, como conhecedor da palavra, não posso fazer vista grossa desta realidade para viver uma vida irresponsável, cheio de más escolhas, cheio de más decisões, cheios de rebeldia, cheios de pecados, cheios de práticas que não agradam a Deus. Eu não posso fechar os olhos para esta verdade, porque aquele que é santo me vê todos os dias da minha vida, e eu, como entendo isso, preciso honrar, porque Ele tem me contemplado, aleluia, em toda a minha vida. Aleluia, oh, aleluia. Às vezes, queridos, nos orgulhamos por algumas coisas e não queremos liberar perdão para outrem. Às vezes deixamos nos orgulhar, ou não gostamos de alguém, ou não vamos com a cara de alguém e não queremos papo com essas pessoas. Mas, queridos, eu quero lhe dizer uma coisa: eu e você somos alvos de misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Você e eu somos alvo da misericórdia, da graça de Deus todos os dias da minha e da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, aleluia, glória a Deus. Assim como somos alvos desta misericórdia todos os dias pelos crentes ruins que nós somos. Você pensava que eu ia avisar? Pelos crentes ruins que nós somos, irmãos. Deixamos de liberar perdão e misericórdia. E por isso Jesus ensinou na sua palavra, louvado seja Deus, com o seu exemplo, com a sua palavra, ele ensinou: aprender o que é misericórdia. Aprender o que é ter misericórdia. Querido, e na terra, o povo que mais deve entender de misericórdia é o povo de Deus. Porque entende que está aqui não é pela força que tem, não é por causa que tem uma estrela na testa, sabe? Está aqui não é por causa, louvado seja Deus, da beleza, da formosura, ou porque é o menino de papai ou a menina de papai.
Não. Entendemos que estamos aqui pela graça dele, pela misericórdia dele. Todos aqui, todos, amados, todos, estamos na mesma situação, na mesma condição, alcançados pela graça de Deus. Por isso que o louvor de adoração não pode sair da minha boca nem da sua. Por isso que a palavra de agradecimento, gratidão, não pode sair dos meus e dos teus lábios. Aleluia, glória a Deus. Por isso que por mais difícil que seja, ou por mais pesada que seja a sua cruz, porque talvez você pode até querer comparar, não, a minha cruz é mais pesada do que a do fulano, a minha cruz é mais pesada do que a fulana, mas por mais pesada que seja a sua cruz, por mais lutas que você passa ou enfrenta, você continua sendo alvo da misericórdia de Deus, e que se não fosse essa misericórdia, eu e você, aleluia, não estaríamos mais aqui, aleluia. Para você entender melhor, nem nascer nós teríamos nascido, aleluia, nem vir ao mundo nós teríamos vindo, aleluia, mas recebemos o dom da vida das mãos do próprio Deus, aleluia. E eu me convido nesta noite para adorar a Ele com gratidão, aleluia, para louvar a Ele com gratidão por tudo que Ele tem feito. Então, amados, queridos, essa introdução aqui eu não preparei. Essa introdução não foi preparada para entrar naquilo que Jesus falou sobre o sal da terra. E quando nós vemos isso no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, eu quero me chamar a atenção para uma coisa importante naquilo que Jesus está falando. Olha o versículo, leia o versículo calmamente, observe o versículo, veja Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. E ele fala: ora, se o sal vier a ser insípido, para você entender melhor, e com certeza você entende, porque você é inteligente, quando o sal perde a sua qualidade, quando o sal perde a sua eficiência, quando o sal perde, louvado seja o nome santo do Senhor, a sua função, aleluia, glória a Deus, pelo qual ele foi criado, ele continua dizendo: como pode ele ser restaurado de novo? Queridos, isso aqui é muito sério. Isto aqui é muito sério, porque neste versículo tem uma mensagem que eu consegui diagnosticar. Jesus falando sobre o sal, mas Jesus aqui neste versículo ele fala também de apostasia. Se o sal perder o seu sabor, se o sal perder a sua qualidade, as suas funções, aí ele faz uma pergunta: como pode novamente se restaurar o sabor? Jesus está falando de coisas aqui que eram impossíveis. É impossível que o sal que perdeu a sua qualidade, este mesmo sal torne a voltar com essa qualidade. E é exatamente o que a apostasia fala. A apostasia fala de
mudar o caminho, sair do caminho de Deus, virar as costas e ir por um caminho contrário, ir por um caminho que não tem mais volta. E a Bíblia nos diz que é impossível aquele que provou do dom celestial, é impossível aqueles que provaram do Espírito Santo, aqueles que provaram da graça e do amor de Deus na sua vida e retrocederam, voltaram atrás. É impossível que esses retornem novamente para o lugar da onde eles estavam. O que é isso, pastor? Apostasia. Então, quando eu olho aqui para o que Jesus fala ao nosso respeito, dizendo: vocês são sal. Eu entendo que no Antigo Testamento, em Levíticos, o sal, querido, ele era essencial. O sal, ele ia junto com os alimentos, para os alimentos ou os animais que eram sacrificados. Antes dos animais serem lançados para ser queimados como sacrifício a Deus, a carne do animal era salgada com sal no templo. Salgada com sal no templo. Então o sal fazia parte, amado, também do sacrifício a Deus. Aí eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá em Marcos. Olha o que está escrito em Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 49 e o versículo 50, que diz assim, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Deixe sal em vós mesmos. Aleluia. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, quando eu li isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é muito maravilhoso. Quando ele diz que, aleluia, nós, porque cada um será salgado com fogo. Isso aqui, querido, é muito maravilhoso, porque essa expressão significa, querido, algo muito tremendo. Significa exatamente resistência. Resistência, pastor. Resistência vitoriosa contra o pecado. Aleluia. Se eu chamo de resistência, se essa expressão fala de resistência, significa que é algo que está sendo resistido, algo que continua sendo resistido, algo constante que tem se levantado contra a minha e a tua vida, querido. E o que é constante? O que é constante na nossa natureza humana? O que é constante na nossa natureza caída? O pecado.
e cada um será salgado com fogo, cada um resistirá constantemente o poder do pecado, aleluia, a força do pecado. Amados e queridos irmãos, a expressão que nós somos sal da terra é que nós somos diferentes deste mundo. Aleluia! Nós não andamos como o mundo anda, nós não praticamos o que o mundo pratica, as nossas escolhas não são as escolhas que o mundo toma, são diferentes. E nós, louvado seja o nome santo do Senhor, teremos, aleluia, cada dia em nossa vida, irmão, a nossa vida inteira, a prova ardente, aleluia, dessa resistência na nossa vida. Você já viu isso quando você bota o sal assim no corpo, ou em cima de uma ferida, ele não começa a arder? Começa a arder. E verdadeiramente, irmão, esta prova, louvado seja Deus, esta luta que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida contra o pecado, verdadeiramente devemos de forma, aleluia, valorosa, vitoriosa, resistir até a volta de Jesus, aleluia, porque esse é o sacrifício que nós entregamos para Deus todos os dias, aleluia. O sacrifício do sal que está sobre a carne do pecado. O sacrifício que é levado para o altar, untado de sal, aleluia, é a vida do crente, aleluia, é a vida do crente que não cede às pressões, é a vida do crente, aleluia, que não cede aos prazeres pecaminosos, é a vida do crente, aleluia, que é resistente contra o pecado. Glória a Deus. Mas aí, querido, quando eu penso sobre isso, logo isso me chama a atenção. E se o sal perder o seu sabor? E se o sal ficar insípido, as suas qualidades, de alguma forma ele pode ser restaurado? Não. Se o sal perder o sabor, ele não pode mais ser restaurado. Mas só que o interessante é que ele está dentro do templo. Há o acesso direto do sacerdote, do levita, que abria ali o recipiente, provava ali o sal, e quando o sal perdia as suas qualidades, eles não podiam fazer nada mais a não ser uma coisa: aquilo que Jesus falou lá no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, que diz: para nada mais presta, senão para ser lançado o quê? Fora, e ser o quê, irmãos? Pisado pelos homens. Amados, olha essa cena. Este sal que perdia o sabor era tomado pelo levita, os levitas, os trabalhadores do templo, e eles saíam fora do templo, e nas escadarias, irmãos, nas escadarias aonde dava acesso ao templo, esse sal era lançado. Nos degraus da entrada do templo, o sal sem vida, o sal sem sabor, o sal que perdeu a sua qualidade, era lançado nos degraus.
nos degraus do templo. Agora, para quê, pastor? Para se cumprir a outra parte do que ele falou, e ser pisado pelos homens. Os homens, quando jogavam o sal nos degraus, era para exatamente aqueles que iam subindo os degraus, descendo os degraus, não escorregassem. Para que os homens não viessem o quê, irmão? Escorregar. Servir como aderência para os pés daqueles que subiam e daqueles que desciam. Você está entendendo aqui, sim ou não? Você compreende o que está sendo dito aqui, irmãos? Porque se o sal aqui, amados, se o sal aqui somos nós, que a nossa resistência contra o pecado para ser diferente do mundo, mas que agora este sal não tem mais nenhum sabor, não tem mais nenhum benefício, perdeu totalmente as suas qualidades, agora é lançado no chão, para que os homens não venham escorregar. Aqui eu falo de exemplo. Aqui, deixa eu me explicar, aqui está falando de exemplo. Você já ouviu essa palavra? Com certeza você já ouviu essa frase. Você já ouviu essa frase? Que o homem inteligente aprende com seus próprios erros. Mas é por isso que a Bíblia nos orienta, tanto nos provérbios de Salomão, como em Eclesiastes. E para alguém não dizer assim, mas o que foi falado no Novo Testamento? Está dito em Tiago, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Quando ele diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá sem lançar em rosto. Aleluia. Então esse ditado do mundo lá, do mundo, sabe, o inteligente aprende com seus erros. Mas só que nós já saímos do campo da inteligência. Hoje nós estamos no campo da sabedoria. Louvado seja Deus. Estamos no campo da sabedoria. E o que é que o sábio faz? E o sábio aprende com o erro dos outros. Então, queridos, olha isso aqui. Olha isso aqui. Muitos que um dia foram sal dentro das igrejas, muitos que um dia tiveram sabor na obra de Deus, muitos que um dia estiveram de pé, irmãos, até levantando outros, alegrando outros, animando outros, mas que se apostataram, desistiram, voltaram atrás, viraram as costas, seja ele por qualquer motivo, porque se tem uma coisa que lá não vai existir, irmão, é justificativa para ninguém. Para ninguém. Mas por que tu caiu? Mas por que você desistiu? Mas por que você não permaneceu? Aí vem a desculpa, é porque eu fui traído. É porque eu fui caluniado. É porque não me deram oportunidade. É porque puxaram o meu tapete. É porque ninguém me amava. É porque ninguém me considerava. Todas essas desculpas não serão suficientes para nós justificarmos diante de Deus naquele grande dia, irmãos. Porque do lado
direita de Deus estará homens e mulheres, aleluia, glória a Deus. Estará homens e mulheres, aleluia, que foram traídos, mas não desistiram, foram caluniados, mas não desistiram, aleluia, foram injustiçados, mas não desistiram. À destra de Deus, à direita de Deus, estarão homens e mulheres, aleluia, fiéis a toda e a qualquer circunstância da nossa vida, como diz em Hebreus no capítulo 11, homens e mulheres que o mundo não era digno deles. Foi o que eu conversava numa visita para o irmão, e o irmão olhava para nós, tentando se justificar, porque alguém passou no meio da rua e não deu paz do Senhor, porque alguém é falso, porque alguém é falsa. E eu olhei para ele, pois, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se Jesus voltar, você sabe muito bem que isso não é justificativa para você ser perdoado, que isso não é justificativa para que você venha ser, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, absolvido dos seus pecados, amados. Nós não somos salvos por aquilo que eu faço, por aquilo que você faz. Nós somos salvos por aquilo que Ele fez por nós. E o que foi que Ele fez? Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço pelos meus pecados, Ele enfrentou a morte, Ele venceu a morte, louvado seja Deus, e ao terceiro dia ressuscitou. Só para dizer para mim e para você que a minha fé e a tua fé em Deus não é em vão, porque Ele ressuscitou, aleluia, e está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, amados, não tem justificativa, não tem. O único que pode nos justificar é Deus. E a marca da sua justificativa não é palavra, irmão, não é palavra, viu? As marcas da justificativa de Jesus, aleluia, para o Pai, não são de palavras, louvado seja, até para morrer. Ele morreu como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, louvado seja Deus. Simplesmente a marca da justificativa dos meus e dos teus pecados estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. As marcas dos cravos, a marca dos cravos dos pés, o seu lado transpassado, aleluia. Mas tem uma coisa tão maravilhosa aqui, que Paulo tem nos ensinado, tem deixado para doutrinamento da igreja do Senhor. Ele diz que a vida dele, na vida dele inteira, ele traz no seu corpo as marcas de Cristo, louvado seja Deus. Se para servir a Cristo, aleluia, se para pregar a Cristo, se para se manter fiel, aleluia, até na presença de Deus, se para não perder o sabor, você precisa renunciar a você mesmo. Renuncie e leve também no seu corpo as marcas da sua renúncia, as marcas da sua mudança, as marcas da sua transformação, aleluia, na presença dele. Glória a Deus. Quantos têm perdido essa marca? Quantos têm perdido esse sabor? Muitos. Se você olhar no tempo que você aceitou Jesus até hoje, você vai ter N exemplos de pessoas que perderam esse sabor. Mas como disse, os exemplos deles foram lançados nos degraus das escadas. Os exemplos deles foram lançados fora do templo, fora, não é dentro do templo não, irmão, fora do templo, nas escadas de acesso para o templo. Para quê? Para aqueles que sobem e descem não viessem escorregar. Então eu não preciso errar para aprender, irmão. Eu aprendo com o erro dos outros. Eu aprendo com as más decisões que outros tomaram e quebraram a cara. Você não precisa
somente toma por exemplo o exemplo de Cristo para a tua vida e para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, dentro do templo, irmãos, na nossa vida cristã, tem sal com sabor, que mantém a sua qualidade, e tem o sal que perdeu a qualidade. E os seus exemplos não podem ser copiados. Os seus exemplos não podem, querido, louvado seja o nome santo do Senhor, serem multiplicados. É verdadeiramente andando e não deixando se atingir por aqueles que caíram, por aqueles que desistiram, por aqueles que voltaram atrás. Pastor, o Senhor é insensível? Não, porque é triste. É triste conhecer a verdade e saber que o irmão nosso, se continuar daquele jeito, vai para o inferno. É triste ter conhecimento da verdade e saber que um familiar nosso que rejeitou Jesus a vida inteira, se ele morrer ou ela morrer, vai para o inferno. Seja pai, seja mãe, seja esposo, seja esposa, seja filho, conhecendo a verdade que nós conhecemos, e que se a morte chegar para um dos tais, é triste, não é? Eu não sou insensível, nós não podemos ser insensíveis, mas eu não posso me deixar atingir. Eu não posso, louvado seja o nome santo do Senhor, baixar a minha cabeça. Eu não posso, você não pode, nós não podemos relaxar, louvado seja o nome santo do Senhor, e perder também o nosso sabor. Não, querido, sabe o que eu acho muito interessante na parábola das 10 virgens? Sabe o que eu acho interessante? Lá de Lucas, no capítulo 15, é que quando o noivo vem, amados, as virgens se acordam, e aquelas que não tinham azeite de reserva se voltam para as 5 que tinham, e elas pedem assim: olha, eu sou insensível, olha lá, ei, dá um pouco do teu azeite. As outras dizem: de maneira nenhuma, porque pode ser que venha faltar para vocês e venha faltar para nós também. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Sabe o que a Bíblia está, louvado seja Deus, me ensinando e te ensinando? É que a minha experiência com Deus não serve para você, irmãos. É sim. A minha experiência com Deus, ela não pode ser, de maneira nenhuma, compartilhada com outros. Cada um tem a sua experiência com Deus. É por isso que alguém usa essa frase assim: filho de crente não é neto de Deus. O que significa? Não, o meu pai é salvo, o meu pai é crente, eu vou ser crente também. A minha mãe é de oração, aleluia, então eu vou ser salvo também. O meu marido é sacerdote, o meu marido é pregador, é pastor, eu vou ser salvo também. A minha esposa ora todos os dias, eu vou ser salvo
acenda novamente a chama do Espírito Santo na tua vida e continue enchendo, aleluia, a botija de azeite, aleluia, glória a Deus, até a volta de Jesus, aleluia. Eu estudando escola bíblica dominical uma vez, e tinha um pai e dois filhos, um menino e uma menina na escola bíblica. Eu disse assim: você pensa que você vai salvar os teus filhos? Quando você for subindo, os seus filhos, menino, agarra aí na calça, agarra aí nas pernas, porque agora nós vamos ser arrebatados. Ele olhou para mim e disse: não, se eu for subir e segurar nas minhas pernas, eu faço sacudir eles assim, ó. Sai daí. Misericórdia. Diz que fazer sacudir o menino. Vai ter a tua experiência com Deus, vai ter a tua vida com Deus, vai mexer, aleluia, louvado seja Deus, a tua botija de azeite, aleluia, vai transbordar na presença do Senhor. Oh querida irmã, oh querido irmão, e quando a trombeta tocar, esteja preparada para subir, esteja preparado para subir. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Querido, vencer o pecado, amados, em meio a essa geração que nós estamos vivendo aqui, não é fácil, mas não é impossível, amados. Vencer o pecado num mundo, irmão, tão corrompido, num mundo, irmão, que requer verdadeiramente na vida do cristão bastante esforço, irmão, esforço, para não, aleluia, se alienar, para não ser controlado por esse sistema, para não ser, louvado seja o nome santo do Senhor, conformados com esse sistema. Vocês entendem isso? Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1 mostra bem isso, e a gente precisa ter esses versículos guardados na nossa mente para vencer. O autor aos Hebreus diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, que é o vosso culto racional. Aí o versículo de número 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha de novo a mente, olha de novo o entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem, irmão? De Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Não, querido, mas tem algo mais tremendo ainda, que no versículo seguinte ele diz: então, aleluia, louvado seja. Vamos lá para o versículo de número 3 de Hebreus. Abre aí a sua Bíblia, versículo 3 de Hebreus, do capítulo 12. E eu encerro agora. Versículo de número 3. Olha o que está escrito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 1, queridos. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, também nós, visto que temos e estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Aí no versículo de número próximo
parte do versículo diz: aleluia, desembaraçamos-nos de todo o peso do pecado que o que, igreja? Então de quê? De pedra. Hebreus capítulo 12 e a primeira referência de Romanos capítulo 12. Nos desliguemos, irmãos, de tudo aquilo que é pecado e embaraço da nossa vida, para que venhamos correr com segurança a carreira que nos está proposta. Oh, aleluia, glória a Deus. E foi Jesus que disse: vós sois o sal da terra. Aleluia, vós sois o sal da terra. Eu termino essa palavra de hoje dizendo para você: não perca o seu sabor. Não perca o seu sabor. Ei, deixa eu logo explicar algo. O seu sabor, o sabor que nós devemos ter, ou o sabor que nós devemos dar, louvado seja o nome santo do Senhor, não é quem eu sou, não é quem você é. Porque, amados, porque muitas das vezes quem eu sou, quem eu sou, quem você é, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, não é alimento para levantar alguém, mas que o sabor que você tem é Cristo. Sim, Cristo é o alimento que as pessoas precisam, aleluia. E as pessoas têm que ver é Cristo na minha vida. O meu eu, ele já tomou, aleluia. O meu eu, ele já foi esvaziado. Oh, louvado seja Deus, já foi esvaziado meu eu. Hoje você é de Cristo e nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo aonde nós estivermos, seja em casa, no trabalho, na família, aonde for. Exale o bom perfume, o bom sabor, aleluia, de Cristo na sua vida, em nome de Jesus, aleluia, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, adora Ele, exalta Ele, porque verdadeiramente Ele é Deus, Ele é Deus, e nós somos gratos a Ele por esta riquíssima oportunidade. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E quem tem fôlego, digam amém, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Dê a paz do Senhor, seu irmão.